gostando dessa luz, assim, essa situação um pouco vintage, não sei. Oi! Pra quem não sabe, a gente tem uma parceria muito incrível com a editora Moinhos. E a gente recebeu uma notícia muito maravilhosa de que a gente também começou a integrar o quadro de parcerias da Rádio Londres. A gente também recebe, eventualmente, alguns livros da Companhia das Letras, ou seja, a situação aqui o que? É top na balada, tá? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os livros que a gente recebeu da Moinhos. Como nós somos duas, a gente gosta também das duas lerem os livros, então por isso que às vezes isso demora um pouco mais pra gente dar esse feedback. Ainda esse mês a gente vai dar um feedback do primeiro livro que a gente recebeu da Rádio Londres, que é Quando Eu Tinha 5 Anos Eu Me Matei. A Tata tá com esse livro, eu já li, é incrível, é maravilhoso. Então, quando a gente for gravar juntas, a gente vai falar sobre esse livro, mas desde já recomendamos. Todos os livros que eu vou falar aqui hoje, os links estão aqui embaixo. Você não paga nada mais por eles e dá uma graninha pro canal pra gente, de repente, comprar um equipamento, uma água com gás, um cafezinho. Eu vou um pouco por ordem, tá? Um dos primeiros que a gente recebeu aqui, eu li tem um tempão, mas eu tava esperando chegar esse vídeo pra falar. É O Abismo Entre Nós. Acho que a gente até falou dele no nosso vídeo de recebidos, que a gente fez um vídeo de recebidos, queridos. O Abismo Entre Nós é da Cris Vasques. A Cris é gaúcha, tá? Mas o livro se passa um pouco em Santa Catarina. Pra quem viu Fantasias Eletivas sabe o que eu tô falando, né? É sempre bom, sempre legal a gente se identificar um pouco. Eu sou de Floripa, então é difícil às vezes a gente ver coisas legais que se passam em Santa Catarina, então é muito bacana. O livro começa com o encontro da Florence e do Horácio no Metropolitan de Nova York. Eles se encontram, conversam e trocam endereços. Ele mora em Florianópolis e ela mora pelo mundo, porque o marido dela é diplomata, o embaixador. E eles começam a trocar cartas com contos. E cada um comenta o conto do outro, continua o conto do outro. É uma grande aula de literatura, inclusive, esse livro. E daí é claro que os anos vão se passando, se não me engano são 20 anos. E a carta se transfere pro e-mail, que eu achei muito incrível. E eles conversam sobre a vida pessoal um do outro, sobre a literatura, sobre a escrita, como a escrita influencia na vida pessoal e vice-versa, como eles podem contribuir com a crítica sem se conhecerem, sem ter o âmbito da sensibilidade, da crítica pessoal. E ao mesmo tempo a vida deles vai mudando e eles participam muito dessa mudança da vida um do outro. É um livro muito sensitivo, eu achei, um livro muito de participação, de cada carta é uma carta, tem todo um processo. Eu achei um livro muito bonito, ele foi finalista do Prêmio Sesc de 2016, achei uma escrita muito fluida, muito atual, e ao mesmo tempo ela teve a preocupação de fazer uma escrita de 20 anos atrás, e cada um conta dos seus espaços, das suas dores, né? Ela vive um casamento super difícil, ele também, então tem toda uma... Enfim, tem toda uma transferência de todo esse processo pessoal pro livro, pro conto, pros contos de cada um. E eles se desvendam dessa forma pouco a pouco, é muito incrível, super recomendo. O Abismo Entre Nós, Cris Vasques. O segundo foi Depois Daquele Dia, da Marina Matos. Gente, que livro é esse, Brasil? Bom, esse é um livro de um rapaz que perde um grande amor de uma maneira extremamente trágica. E ele, claro, perde um pouco o chão, né? Perde um pouco os objetivos e propósitos da vida. E ele começa a se dedicar a um grupo de pessoas que tiveram histórias trágicas de amor. E começa a contribuir e a trocar e a compartilhar. E ao mesmo tempo compartilha muito desse sofrimento com a gente, é uma coisa muito visceral. É um livro que eu li sem brincadeira em um dia. É cheio de passagens impactantes. É um livro muito lindo. Depois Daquele Dia enfim, acho que muito autoexplicativo, né? Que é um dia que realmente mudou a vida dele. E tem toda uma proposta de diálogos muito legais, muito profundos, e ao mesmo tempo é um livro leve, porque é um livro que te faz pensar, enfim, nos nossos propósitos do hoje, né? Como a gente deve viver o hoje, dizer eu te amo hoje, toda aquela coisa que a gente já conhece. Depois Daquele Dia, Marina Matos. Gente, esse livro é lindo, bem pequenininho, tá? A gente até prometeu que a gente ia sortear esse livro, acho que a gente tem que voltar com esse projeto. Não esse, tá? Esse não. Mas a Moinhos super se disponibilizou a dar um livrinho pra gente sortear, que é a História de Bolivianos Escravizados em São Paulo, Bienvenidos, Susana Berbert. Esse livro é um soco no estômago, tá? Eu li indo e voltando pro trabalho num dia só, cheio de marcações. É um livro soco no estômago. Ele conta a história da Silveria e, na verdade, de toda a história. Na verdade, é a história de uma família pra contar toda a história desses bolivianos que vieram pra São Paulo, né?
e muitos outros destinos. Enfim, é uma história sobre escravidão, mas especificamente uma escravidão muito próxima, né? Como persuadiram esses bolivianos, as próprias famílias, a se mudarem para São Paulo, a trabalharem em condições muito subhumanas. Quais são as armadilhas, como fazer com que as pessoas fiquem, quais são as grandes dúvidas da família lá, por que imigrar, né? E esse é um livro, assim, muito impactante. Eu acho que é um livro muito fundamental pra gente, porque a gente tem a gente fala muito disso aqui no canal, né? Da empatia, de relativizar, de pensar todos os lados da história. A gente fala muito da escravidão na China hoje, e muito da escravidão, sei lá, né, aqui, mas numa época que já acabou no século XIX. E a gente não se dá conta de que, enfim, a escravidão tá aqui do lado. A escravidão, especificamente nesse livro, mas eu acho que a escravidão contemporânea ela é muito conectada ao mundo da moda, né? A gente vê aí as grandes marcas, até a Zara entrou, recentemente não, né, mas entrou numa polêmica a respeito disso. E é uma coisa que eu penso muito, assim, as pessoas... Eu tenho um vídeo aqui sobre sustentabilidade, né, e a gente também tem que ter uma sustentabilidade sobre o que a gente consome nesse sentido, né. Se uma peça de roupa ela é muito barata, cara, você certamente tá contribuindo para condições subhumanas de trabalho. Claro que a escravidão, ela pode ser problematizada porque tem muita gente que acha que se a pessoa recebe um salário isso não é escravidão, isso é mentira, porque os salários são irrisórios, tem toda uma pressão psicológica, uma agressão psicológica, um abuso psicológico muito forte. Essa coisa de você mudar de país é uma coisa muito forte. Sempre quando a gente fala de imigração, e tem sempre umas pessoas mais fundamentalistas que não entendem muito esse processo, eu sempre penso que as pessoas têm que pensar, cara, ninguém quer sair da sua casa, ninguém quer sair da sua família, da sua pátria, da sua terra. E quando a pessoa se propõe a sair, é por uma força muito maior, especialmente quando ela se propõe a sair para condições... Cara, ela vem morar no Brasil, numa cidade como São Paulo, viver num cubículo, trabalhar 23 horas por dia. Geralmente essas pessoas carregam filhos, mães, têm que mandar dinheiro, enfim. É um livro, assim, humano. Acho que cara, é uma história muito palpável, porque é realmente uma jornalista que viveu dentro da casa da Silveria. Tudo contado de uma maneira muito próxima, muito acessível e da maneira suficiente pra gente se sentir um pouco responsável. Então, toda vez que você for comprar uma pecinha de roupa, sabe, naquele centro da cidade, ou quando você for comprar naquele sitezinho da China, que é tudo mais barato, bom, de alguma forma, certamente você tá contribuindo pra esse tipo de trabalho, tá? E não faça isso. A moda é um mundo, inclusive, se vocês quiserem, a gente até pode conversar sobre isso. É um submundo que, enfim, muito triste. É um livro que tem tudo a ver com o Panda, tem tudo a ver com tudo que a gente propõe. E eu acho que todo mundo devia ler, tá? É da Moinhos. O último da Moinhos, que eu estou numa relação de amor e amor, tá? Que é Uma Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen, que é um dramaturgo norueguês que viveu no século XIX. Esse é um livro do século XIX. E ele foi traduzido pela Moinhos, que eu achei maravilhoso. A Moinhos agora trabalhar com tradução. É uma peça de teatro, ele foi traduzido pelo Leonardo Pinto Silva, que aliás, um beijo, Leonardo, porque é uma tradução, claro que eu não leio norueguês e não tive acesso ao original, mas é uma tradução claramente muito bem feita. É uma peça de teatro bem revolucionária, enfim, do século XIX, que conta a história da Nora, que é uma mulher casada, naqueles moldes arcaicos de casamento, com um banqueiro, e ela passa por uma situação de pedir um grande empréstimo para fazer uma viagem com ele, porque ele estava numa situação de morte, ele precisava descansar, eles foram para Itália, eles têm 3 ou 4 filhos, e daí ela se envolveu num empréstimo e num crime de falsificação de assinatura para fazer esse empréstimo. E daí todo o livro se passa nessa pressão psicológica, nessa dúvida moral, que ela fez por amor, mas o cara é um classicão patriarcal. Então ela desabafa com uma amiga e o cara com quem ela pediu esse empréstimo ameaça ela o tempo todo. E no fim ela toma uma decisão bem revolucionária pro século XIX. Ele tem 2 finais, e um deles é um final alternativo, que eu achei muito, muito bacana. Enfim, são 2 finais completamente diferentes sobre as posições da Nora pro que ela vai fazer. É um livro que eu li em 40 minutos, porque ele é muito, muito... Você precisa saber. Eu achei os diálogos como um teatro, né? Então ele é todo
feito em diálogos e a linguagem ela é muito local do tempo e é uma coisa... Cara, é um livro muito gostoso de ler, um livro muito bonito. Eu pensei muito, na verdade, no tradutor enquanto eu tava lendo, né? Pra quem sabe, eu fiz curso de tradução, posso até botar uns vídeos aqui, mas eu acho que independente disso, eu pensei, cara, que trabalho lindo de tradução, porque deve ser muito difícil você traduzir um livro norueguês do século XIX, ambientado no século XIX, sobre um assunto, né? Enfim, gente, olha, esse aqui, meu favorito por hora, tá? A gente recebeu da Moinhos, mas ainda não conseguimos ler. Tá aqui nos nossos próximos Araruama, o livro das raízes. A gente tem um vídeo todinho dedicado ao Araruama, o livro das sementes, que é o primeiro livro, que conta a história de 5 crianças. É um livro de uma epopeia indígena. A gente conseguiu conversar com o Ian Fraser, que cedeu uma entrevista linda pra gente, super recomendo. Um livro brasileiro, de altíssima qualidade, editado e revisado e publicado por uma editora brasileira. Passou por um projeto do Catarse que arrebentou a boca do balão, com mais do que precisava. Então esse é o segundo livro, né? Que é a história dos homens que criaram todo esse mundo e a gente quer muito ler. Então só pra deixar no radar aí, a gente em breve vai falar sobre esse livro, tá? Por último, e daí não é da Moinhos, é um livro da companhia que eles mandaram há muito tempo e eu já li há muito tempo também. E O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, é um livro que tá aí super bombando, né? Eu vi muita gente falar. Eu não achei tudo isso que as pessoas acharam, confesso. Mas é um livro muito legal, são contos cariocas sobre o mundo da favela, o mundo da periferia, sobre o mundo do carioca na praia, da violência policial. E tem umas frases muito legais, tem umas coisas muito bacanas pra gente repensar todo esse processo que a gente vive aqui no Rio. Eu acho que é um livro, pra quem vive no Rio, é um livro muito cotidiano, né? Mas eu confesso que não vi tudo isso, achei muito legal, mas, enfim, é uma opinião pessoal, Marina, pessoal, tá? A Tata ainda não leu, agora na próxima gravação ela vai levar esses livros todos pra ler, daí ela até pode dar uma posição dela depois. Me conta o que vocês acharam desse livro. Eu gostei muito do propósito, acho que tem coisas muito importantes pra gente debater, mas eu confesso que a linguagem me incomodou um pouco, tem umas coisas... sexistas que fazem parte do ambiente, eu super entendi pelos personagens, mas sei lá, sabe aquela coisa que incomoda de levinho, tá? Mas me amem e me perdoem se vocês amaram. A graça e a mágica da literatura é essa, né? É isso, gente. Por enquanto é só. Agora a gente tá recebendo sempre, né? A gente, agora como eu falei, a gente vai fazer o próximo da Rádio Londres. A Tata tá com alguns livros da Moinhos também que ela vai trazer e pra gente conversar. A Moinhos é uma editora que a gente valoriza muito, é uma parceria que a gente valoriza muito. A gente tá com a vida muito louca e daí nem sempre a gente consegue dar tanta atenção. A gente ama muito, é um livro que a gente faz questão de ter na estante, de falar, de incentivar, os links estão todos aqui embaixo. É uma coisa que a gente defende muito no canal. Se hoje a gente tem um grande poder no mundo, é o nosso poder de compra. Então se a gente puder comprar livros de autores brasileiros, editoras brasileiras, com um trabalho 100% brasileiro, gente, isso já é uma super revolução, tá? Então a gente super indica todos esses livros da Moinhos. Eu vou ver da gente fazer esse sorteio, tá? Tem pra todos os gostos. A gente geralmente pede os livros de romance, os livros de conto por uma questão de gosto pessoal, mas eles têm uma coleção incrível de poesias, incrível, a gente já leu alguns. A gente tem alguns vídeos sobre outros livros da Moinhos, então a gente super recomenda qualquer leitura da editora Moinhos, tá? Segue eles no Instagram, enfim, e lembra de sempre comentar, né? Lê um livro, comenta com essa galera. Eu acho, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, eu acho o trabalho gráfico da Moinhos uma coisa de outro mundo. Essas capas são de um cuidado e de uma... Olha, isso é muito lindo e nenhum livro... Olha essa capa. Nenhum livro perde pra nenhum outro, sabe? Eu acho que tem todo um catálogo que casa e tem todo um propósito que combina muito com o Panda. E eu acho que é por isso que a gente também tem uma parceria tão forte há tanto tempo. Acho que a Moinhos foi a primeira que investiu na gente também, porque quando a gente era muito pequenininho, a gente foi selecionado para essa parceria e a gente ama de paixão. Beleza? Conta pra mim se você leu alguns, os links estão todos aqui embaixo, você não paga nada mais por isso. E se inscreve no canal, segue eles lá no Instagram, vamos dar uma força. E é isso. Um beijo!